gente, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, Mariana, eu fui au pair nos Estados Unidos e eu acho que eu nunca tinha feito um vídeo falando sobre a minha trajetória do au pair, como é que eu descobri o programa, o dia que eu fui pra entrevista da agência, pra quem não sabe, eu fui pela Cultural Care, o dia que eu consegui o match, o dia que eu consegui o meu visto. Então eu vou compartilhar com vocês, principalmente vocês meninas que estão prestes a entrar nessa aventura. Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Descobri o programa de au pair, eu acho que foi final de 2016, mas naquele momento eu estava ainda na faculdade. Para quem não sabe, eu sou formada em História e eu também não tinha experiência com criança. Na verdade, eu nem sabia se eu gostava ou não de criança. Então, pra mim, só foi eu pesquisando na internet e vi um intercâmbio barato e achei o au pair. E resultado, eu comecei a estagiar em 2 lugares, voluntariamente, claro, eu não recebia nada, mas é só para conseguir a experiência mínima para poder entrar no programa, que na minha época, não sei hoje em dia, mas eram no mínimo 200 horas de experiência com criança, e até bom para eu saber assim se eu realmente gosto de criança, assim, a ponto de morar, porque a gente mora e trabalha no mesmo lugar. Então é bom você ter esse test drive, digamos assim, enquanto você está no seu país, para saber se realmente você gosta de criança, para ter a paciência que uma au pair deve ter no seu intercâmbio. As minhas experiências com criança, na verdade, foram 2 maiores. As outras foram assim, tipo, filha de amiga minha, que eu passei um dia cuidando, mas assim, nada comparado a essas 2 experiências que eu vou falar agora. A primeira foi num colégio que eu tinha estudado já, e eu conheci os donos e tal, então assim, foi muito mais fácil para mim poder conseguir esse estágio com criança, e aí eu dava um suporte aos professores das turmas do Jardim 2 não, é de criança de 2 anos, eu já tô na minha época, que nem existe mais essas coisas, mas de crianças de idade de 2 anos, de 3 anos e de 4 anos e 5 anos. Eu ficava intercalando, tipo, um dia eu ia para uma sala, outro dia eu ia para outra, e foi muito legal, porque algumas turmas ainda estavam usando fralda, a outra já estava no desfraude, a outra ainda estava nesse processo de largar as fraldas, então assim, foi muito legal essa minha experiência. E aí, nesse colégio, eu conheci uma professora, que era uma das professoras da sala que eu estagiava. Ela me recomendou também para ir no berçário, onde ela trabalhou há uns anos, porque lá no berçário tem o quê? Tem bebês, coisa que não tem numa escola, no colégio. E aí foi muito legal também, tive uma experiência incrível também lá. E foram nesses lugares que eu tive as 200 horas e pude comprová-las para a agência. Como eu falei para vocês, eu ainda estava na faculdade, não tinha me graduado ainda, mas a previsão da minha graduação estava prevista para mais ou menos março de 2018, abril, por aí. Então o que é que eu pensei? Vou me organizar durante 2017 para o au pair, para poder embarcar em 2018. E foi o que eu fiz e funcionou, graças a Deus. Não teve greve nesse período, só teve no período anterior, em 2016, se não me engano, teve greve, mas assim, não atrasou tanto a minha faculdade, o meu curso, então foi ótimo. E aí, resultado, o que é que eu fiz? Consegui as 200 horas no mínimo para poder aplicar para o programa. E aí, mais ou menos dia 18 de julho de 2017, eu tive a minha entrevista com a agência. E eu tinha uma preocupação, porque eu não sei se você sabe, mas a maioria das meninas que querem ser au pair ou que já são au pairs, elas participam de grupos no Facebook de meninas que estão vivendo essa mesma experiência. E comigo não foi diferente. Eu tinha entrado nesses grupos e eu vi que algumas meninas tinham sido rejeitadas pela agência, dizendo assim que elas não se encaixavam para o perfil de au pair, porque elas tinham feito uma cirurgia. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu fiz a ortognática, pra você que não sabe, tem vários vídeos falando sobre essa cirurgia aqui no meu canal. E eu fiquei pensando, não acredito que eles vão me negar, ou podem me negar por causa disso. E aí eu me preparei bastante, porque eu sabia que ela ia me perguntar isso de tipo, você já fez alguma cirurgia? Então eu queria ter uma resposta na ponta da língua, sem nenhum nervosismo, sabe, mostrando confiança. E foi o que eu fiz. Chegou na minha vez, ela perguntou assim várias coisas da minha vida, o que é que meu pai faz, como é que é a minha rotina, o que é que eu faço da vida, meus irmãos, falo porque eu quero ser au pair. E aí chegou na parte, você já fez alguma cirurgia? Aí eu disse que sim. Eu disse que sim, com muito medo, mas falei assim, por dentro eu tava morrendo de medo, mas por fora eu tava assim, fiz sim a cirurgia. Aí ela fez assim, qual cirurgia?
Aí eu fiz, eu fiz aqui no queixo, porque eu era sem queixo assim, mas ó, tô normal, tipo. Aí ela ficou, nossa, nem parece, tá muito natural, não sei o quê. Aí eu fiz, pois é, mulher. Então assim, eu tratei o assunto com leveza, eu não falei de uma forma dramática, dizendo, eu fiz uma cirurgia, eu tô com 40 parafusos na cara, eu tenho 8 placas, nossa, eu passei 70 dias sem mastigar. Se eu falasse tudo isso, talvez levasse um peso para essa questão que hoje em dia, de fato, não tem nenhuma relevância quanto à minha vida. Tipo, eu não tenho nenhuma, digamos, algum trauma, alguma limitação por causa disso. Pelo contrário, melhorou minha autoestima, melhorou minha saúde. Então, não tinha motivo para eu levar para esse lado mais pesado, mais dramático da cirurgia ortognática, sendo que eu tô ótima. E foi isso que aconteceu. Inclusive, teve que falar isso também em inglês, quando, se você não sabe, tem a parte da entrevista em inglês que você faz com alguém de São Paulo por Skype, no mesmo dia da entrevista, na mesma hora que você está fazendo a entrevista pessoal, pessoalmente com a menina da Cultural Care em Recife. E, se não me engano, ela também me perguntou isso, então eu tinha que saber falar isso em inglês. E aí, a questão da situação de emergência, que a agência sempre pergunta para a menina em inglês para saber como é que ela agiria na situação estando com as crianças. No meu caso, a situação de emergência foi: você tá no supermercado com as suas crianças e uma delas some. O que é que você faz? Eu disse a situação, o que é que eu faria, mas aí a moça falou assim pra mim, certo, mas como você falaria isso? Encene, tipo, finja que, sei lá, eu sou segurança. Como é que você falaria isso pro segurança? Ou seja, não basta só você dizer o que você faria, mas também o que você falaria. Porque essa parte é a chave das coisas. Não adianta você saber cuidar de criança, só que você está em outro país, em outra língua, numa situação de nervosismo como essa, e você não saber o que falar para outra pessoa. A mesma coisa de eu estar na China, cuidando de criança, eu não sei falar chinês, eu perdi a criança. Como é que eu vou falar isso para as pessoas, os funcionários do mercado, coisa do tipo, qualquer outro lugar que eu tivesse, se eu não sei falar a língua deles para pedir socorro, entende? Então é muito importante não só você saber como agir, mas também como você falaria isso. E eu não tô falando só pro teste da Cultural Care ou de qualquer outra agência, eu tô falando pra vida como au pair mesmo. Ok, terminei a entrevista, 2 dias depois, eu acho, mais ou menos, eu recebi um e-mail dizendo que eu passei na entrevista, fiquei super feliz, deu tudo certo, não precisei refazer teste nenhum, passei de primeira, que é o que eu tava com muito medo. E, enfim, deu tudo certo, eles não levaram tão em consideração a questão da minha cirurgia, que foi ótimo. A única coisa que eles pediram foi eu ter que ir no meu cirurgião para ele escrever uma carta dizendo: Mariana pode morar fora por 1 ano nos Estados Unidos, que ela não tem nenhum problema, tá liberada. Foi o que eu fiz, mandei pra eles, deu tudo certo. E aí eu fiquei online, eu acho que foi ou 31 de julho ou foi 1 de agosto. 1 de agosto foi o dia que a primeira host family entrou em contato comigo e foi por isso que eu sabia que eu estava online. Na minha época, só podia entrar uma família no seu perfil, ou seja, se uma família entrasse no seu perfil, o seu perfil sumia da procura para as outras famílias acharem você. Então eu ficava com o perfil segurado por várias host families. E no total, só pra falar pra vocês, eu tive 12 famílias, eu falei mais ou menos com mais 7, 8 host families nesse período, porque não são todas que entram no seu perfil e falam com você. Então eu falei com mais ou menos umas 7 host families e eu fechei com a 7ª. Eu acho que eu tive o match, foi dia 30 de outubro, foi no finalzinho de outubro mesmo, perto do Halloween. Eu tive match com essa minha host family, que foi a host family que eu fiquei 1 ano e meio lá. E foi um pouco agoniante esse período pós-match, porque a gente fica muito ansiosa para poder tirar o visto e saber se de fato a gente vai conseguir embarcar. Ainda mais porque no meu caso eu estava fazendo meu TCC nessa época, só que a minha cabeça estava nos Estados Unidos, só que eu não tinha certeza se eu ia conseguir ir para os Estados Unidos porque eu não tinha visto. Então a gente sempre, eu participava de um grupo de embarque e eu e as meninas, a gente sempre ficava enchendo o saco da agência para mandar os documentos para a gente conseguir aplicar para o visto, porque a gente depende da agência para mandar um documento chamado DS para poder a gente conseguir aplicar para o visto. Sem esse documento a gente não tem como aplicar para o visto de au pair. E aí, em dezembro de 2017, finalmente eu consegui agendar o meu visto para o dia 4 de janeiro de 2018 e o meu embarque já estava marcado para o dia 18 de fevereiro de 2018.
Ou seja, ansiedade a mil. Eu tive que antecipar o meu TCC por causa dessa host family, porque eu tava louca pra ir, eu já tava saco cheio dessa época assim de faculdade, eu já queria terminar, já queria estar formada pra poder dar um outro passo na minha vida. Então a minha vida tava muito corrida, eu tava muito ansiosa, e aí dia 4 de janeiro chegou o dia da entrevista, que eu estava muito nervosa. Olha, gente, eu já tinha decorado tanta coisa e de pronúncia, sabe? Tipo, eu aprendi a falar Massachusetts, porque pra mim era muito difícil falar essa palavra, que é o estado onde eu morei. Já tinha decorado assim, tipo, o que é que meu rosto fazia, o que minha rosto fazia no trabalho, quantas kids eu tinha, mais ou menos como funciona o schedule, tipo, os horários de trabalho. Eu já tinha, sabe, botado tudo na minha cabecinha, tudo prontinho na minha caixinha aqui, pronto pra falar pra moça. Aí eu cheguei lá no consulado, aí a primeira pergunta que a mulher falou assim: ah, você já foi para os Estados Unidos? Eu tinha ido em 2013. Aí eu falei, sim. Lembrando que tudo isso em inglês. Aí ela perguntou, ah, você foi para onde lá? Aí eu falei, ah, eu fui para New Jersey. Aí ela fez, passou quanto tempo lá? Aí eu fiz, ah, passei um mês. Aí ela fez assim, ficou no computador, né? E eu assim, morrendo de medo, nervosa, de tipo, por que você tá perguntando coisa da minha viagem, em vez de perguntar sobre o au pair? Aí ela fez assim, tá ansiosa para cuidar de criança? Vocês acham que eu ia dizer não? Aí eu fiz, tô muito ansiosa. Ela, ok, seu visto tá aprovado. Aí me deu um negócio assim, tipo, as regras do au pair, lei do au pair, sei lá, essas coisas. E não, tá ok. Gente, eu decorei Massachusetts pra nada. A entrevista mais tranquila da minha vida, porque eu via tanto nos grupos de au pairs falando assim, ah, no consulado, o cara ou a mulher que estava me entrevistando fez várias perguntas, e eu assim, eu me preparando pra essa sabatinada mesmo de me perguntar várias coisas. E ela só perguntou da minha viagem anterior, nada do au pair, só perguntou se eu estava ansiosa pro au pair. Tá bom. Foi muito fácil, gente. E aí, pra finalizar a minha timeline do au pair, eu embarquei dia 18 de fevereiro de 2018. O meu último dia de au pair foi dia 18 de agosto de 2019 e eu voltei pro Brasil porque eu fiquei no Travel Month, ou seja, se você depois do au pair quiser passar mais um mês nos Estados Unidos viajando, curtindo a vida, sem ser como au pair, você pode, foi o que eu fiz, eu escolhi fazer isso e eu voltei pro Brasil dia 12 de setembro de 2019. Nossa, vai dizer que eu queria voltar pra cá? Não. Mas voltei. Tô feliz agora porque eu tô aqui, estou, porque eu preferia estar aqui realmente, estar com a minha família, no caso do meu pai, que eu só moro com ele, durante esse período do coronavírus, do que tá na casa dos outros, em outro país, longe da minha família, durante essa pandemia e esse caos mundial que está acontecendo. Então, eu acho que tudo que aconteceu na minha vida até agora tinha que acontecer, de eu não ter seguido minha carreira como historiadora, e eu ter conseguido ser au pair e ter terminado au pair e voltar nesse período antes do caos começar e estar aqui com meu pai nesse momento. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Continuem me acompanhando, que eu sempre vou estar postando outras coisas. Comentem, falem o que vocês querem ver nesse canal e que eu possa proporcionar isso pra vocês. E é isso, um beijo, tchau!